Chama. Let's go, my friends. Good morning, good afternoon. Nice to meet you. Welcome to the English Now. Hello, hello. Escolinha Menino Jesus. A escola que instrui e educa, 7º ano, English Teacher, Silvestre, o bonitão das tapioca. Tamo junto, galerinha. Mais uma aula online chegando aí com vocês. Agradecer a Deus. Em primeiro lugar, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus força, coragem e saúde para nós trabalharmos e estudarmos novamente juntos. In heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And the power and the glory forever. Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Let's go, my friends. Então, hoje nós vamos falar de verbos. Introdução. Os verbos têm uma função, pessoal, primordial na compreensão de frases e textos, tendo em vista que eles conseguem situar no tempo algo que foi escrito ou que foi falado. Isso acontece pois eles apresentam formas verbais no presente, no passado e no futuro. Então, partindo desse pressuposto, nós iremos abordar justamente as formas verbais para melhor compreensão do assunto. O que nós vamos falar hoje? Present, presente, past, passado, future e futuro. Nós estamos situados no present, que é na página 45, que nós vamos ver a apresentação do Simple Present, ok? Do Simple Present. Então, para a gente ter a noção bem avançada do Simple Present, certo? Vamos ver a sua formação. Simple Present. Presente simples. O presente simples descreve uma ação habitual do dia a dia que ocorre no presente. No português, esse tempo verbal é chamado de presente do indicativo. No inglês, se chama simple present. O verbo no presente simples não apresenta alteração para os pronomes. Ele não vai modificar. O verbo não vai ser modificado diante dos pronomes I e you, que é o singular e plural, we e they, certo? Então, no singular, quem é que ele não muda? No I, no you. No plural, we e they.
Já os verbos na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, eles ganham S como terminação, certo? Então esse S como terminação vai ocorrer para os pronomes da terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, ok? Veja abaixo a tabela com o verbo to love, amar, conjugado no simple present. Ó. I love, o verbo não mudou. You love, também não mudou. He, she, it loves. O que mudou? Apareceu um S no verbo. We love não mudou. You love também não mudou. E they love também não mudou. Então, você vê que a mudança ocorreu, o verbo só foi modificado, flexionado, acrescentado um S, na terceira pessoa do singular, no he, no she e no it. Exceções para he, she e it. Algo importante saber é que para os pronomes he, she e it, há algumas exceções à regra de se adicionar a letra S. Veja essas exceções. Ó, vamos lá. Então eu disse que a maioria acrescentava S, mas tem as exceções. Os verbos terminados com as letras O, S, CH, SH, X ou Z, todo verbo que termina nessas letras aí, ó. No simple present, O, S, SH, CH, X e Z. Quando o verbo terminar com essas letras O, S, SH, CH, X ou Z, a conjugação para os pronomes que corresponde o he, o she e o it é feita acrescentando-se ES no final do verbo. Por exemplo, o verbo to go terminou em O, o verbo ir. É conjugado como he goes. Por que ele recebeu ES? Porque terminou em O. She goes, no she. Por que recebeu ES? Porque terminou em O. E it goes, por que recebeu ES? Porque terminou em O. E está no he, no she e no it. Vamos ver outros exemplos, coleguinhas? Ó, verbos em inglês terminados com o S, o O, o SH, o X e o Z. To do, fazer. To kiss, beijar. E to wash, lavar. Quando a conjugação passa para os pronomes he, she e it, aí você faz acrescentando o ES, ó. He dies, she dies, it dies. He kisses, she kisses, it kisses. We washes, she washes e it washes. E a tradução? Ele faz, ela faz. Isto faz. Ele beija, ela beija, isto beija. Ele lava, ela lava, isto lava. Quando se fala no isto lava, isto beija, e isto faz, é referente ao pronome neutro it, da língua inglesa, usado para o masculino e feminino, para coisas, objetos e animais. Ok? Verbos terminados em uma sequência de consoante e Y. Muita atenção na hora dessa conjugação do Y, porque tem verbo que vem no simple present para ser conjugado na terceira pessoa he, she, it. Y acompanhado de consoante, Y acompanhado de vogal. O que fazer nestas situações? Para conjugar verbos em inglês que terminam em uma sequência de consoantes e Y, você tem que trocar a letra Y por IES, certo?
Então vejamos alguns exemplos. Quando Y vem depois da consoante, ao ser conjugado no RI, no XI, no IT, você troque o Y por IES. Ó, verbos em inglês terminados em uma sequência de consoante e Y. To try, tentar. To cry, chorar. To fly, voar. Ó, conjugação para os pronomes he, she, it. Ó. He tries, perdeu o Y e entrou IES. She tries e it tries. Todas essas situações o Y saiu, porque o Y está depois do R, que é uma consoante. Está depois do L, que é uma consoante. Ó. He cries, she cries, it cries. He flies, she flies, it flies. Então, ele tenta, ela tenta, isto tenta, ele chora, ela chora, isto chora, ele voa, ela voa, isto voa. Então, essa situação aí é a regra do Y mais a consoante. Quando chegar na hora de conjugar com a terceira pessoa do singular he, she, it, troca o Y por IES. Os verbos que terminam com uma vogal e a letra Y, que eu falei, né? Tem o caso do Y mais a consoante e o Y mais a vogal. Para os verbos que terminam com uma vogal e a letra Y, usa-se a regra geral de conjugação para os pronomes he, she e it. E acrescenta-se apenas a letra S no final, certo? Então, quando ele vem acompanhado da consoante, tira a consoante, acrescenta IES. Quando chegar no he, no she, no it. Quando ele vem acompanhado de uma vogal, chegar no he, no she, no it, acrescenta apenas o S depois do Y com a vogal. Ó, verbos em inglês terminados com vogal e Y. To stay, to play, to pray. Ficar, jogar e rezar. Então, ó, todos eles, o Y veio depois do A, que é uma vogal. Todos eles foi acrescentado apenas o S no he, no she, no it. Ó. He stays, she stays, it stays. He plays, she plays, it plays. He prays, she prays e it prays. Ele fica, ela fica, isto fica. Ele joga, ela joga, isto joga. Ele reza, ela reza, isto reza. Presente simples, ações do dia a dia. Simple present, ok? Beleza? Então essa era a que eu queria mostrar para vocês sobre o verbo simple present, né? Então, ó, o verbo to have é o verbo ter. A conjugação do verbo to have, ter, ele é um pouco diferente e muito importante de saber. A regra é simples. Para os pronomes I, you, we, they, a conjugação é a mesma ficando, ó. I have, you have, we have e they have. Já quando chega, a questão é no he, no she, no it. A conjugação já muda, ó. Não é have, é has. Tem gente que chama has. Has. Vejamos alguns exemplos. I have one brother. Eu tenho um irmão. Aí, ó, para dizer ele tem 2 cachorros, he has 2 dogs. Aí já mudou, não, porque o pronome é he, aí eu já troco o have por have. Então, quando chegar no he, no she, no it, com o verbo to have, você acrescenta has, ok? Aí, a forma negativa. Para verbos no geral, o don't ou do not, porque don't e do not são a mesma coisa. A diferença é que um está na abreviada e o outro não. Para I, you, we, they, você vai usar don't ou do not. Ó, I do not know the answer. Eu não sei a resposta. They don't like to coach.
Eles não gostam do frio. Então você vê que depois do I, do they, na negativa, eu usei o don't. E usei o do not, tanto na forma normal como forma abreviada. Depende de como o professor pedir. Agora, eis a questão, né? Se o professor pede contrata ou não contrata, ok? Aí, já para o he, o she e o it, a gente usa o does not ou doesn't. She does not agree with her. Ele não concorda com ela, com ele. Ela não concorda com ele. It doesn't make sense. Isso não faz sentido. Então, tanto o she como o it, para fazer a negativa, eu não usei o do not nem o don't. Eu usei o doesn't ou o does not. Duas situações aí mostrando o uso na interrogativa. Professor, mas aqui, ó, nessa aqui, professor, tudo bem, né? O verbo não flexionou. E nessa aqui, professor, o verbo agree e o verbo make, não era para ter um S? Nina, não. Neaná, ó, Y, não. Ó, por que, professor? Porque é o seguinte. Ana Lívia, se o das e o doesn't já está aí como auxiliar na negativa, isso vai valer também para a interrogativa, não há necessidade de eu flexionar mais o verbo. Essa modificação do S, do ES, do IES só vai ocorrer na forma afirmativa. Para o he, she, it da afirmativa. He, she, it na negativa interrogativa, Ana Lívia, o verbo não vai ser modificado. Ok? Aí a Ana Lívia ajeita o óculos assim e faz assim. Vamos lá. Perguntas. As interrogativas. Em inglês, independentemente do tempo do verbo, construímos a pergunta com o verbo auxiliar como do ou does no caso de perguntas no presente, antes da pessoa. Então, você vai usar o do e o das na forma interrogativa. Esse do e das é usado com not na negativa. E na interrogativa, ele vai ser usado antes da pessoa. No caso aí, ó, ele vai ficar na negativa e ele fica depois da pessoa. Na interrogativa, ele fica antes da pessoa. Então, do you like flowers? Você gosta de flores? Do you like flowers? Aí, ó, o do é usado para o I, o you, o I e they. E o das é usado para o he, o she e o it. Por isso, ó, aqui no you é do e no he é das. Ó. Where does he work? Onde ele trabalha? Certo? Então, esta é a observação que você tem que fazer. Colocar o do e o das antes do sujeito. Tem gente que coloca lá no final e ainda esquece o ponto de interrogação. Aí, assassinou a gramática da língua espanhola. A exceção dessa regra é o verbo to be. Ele serve tanto como verbo principal quanto auxiliar, certo? No simple present, ele vai ser tanto principal, né, quanto auxiliar. Então, ele não vai receber o do e o das. Ó. Are we good student? Somos bons alunos? Sim, vocês do 7º ano são bons alunos. Eu amo vocês. Is she okay? Ok. Ela está bem. Então, nessa situação do to be no simple present, o to be tanto vale para o verbo principal como auxiliar, independente do he, do she e do it. Ok? Então, essa era a questão que eu ia mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido sobre o simple present. E aí nós vamos ver agora, depois que você ver essa situação,
nós vamos ver ele com mais o to e mais o verbo, ok? Então você pode abrir seu Grammar Help lá na 152, na 152. Simple Present, verbo mais to mais verbo. Veja bem. Quando há dois verbos na mesma frase, eles se conectam pela partícula to, quando aparece dois na mesma frase. Esse primeiro verbo, ele é considerado de verbo principal. O segundo, com a partícula to, ele vem com a sua forma de infinitivo, ou seja, ele não vai ser julgado, não vai ser flexionado. Então, veja a seguinte situação. Então, ó, na forma afirmativa, você vê aí que os pronomes I, you, we e o they, o verbo não sofreu modificação. Por isso que foi importante a gente ver aquela primeira parte do Simple Present, ó. Want. O he, o she, o it, o verbo recebeu S. Wants. Que agora com mais um verbo nesta situação, o verbo que vem acompanhado do to, ele fica na forma de infinitivo. Como é que ele fica na sua forma de infinitivo? Sem ser conjugado. Então, ó, um exemplo aqui. I want to have toast for breakfast, né? Então, eu gostaria de torradas para o café da manhã. Então, he wants to have toast for breakfast. Então, ele gostaria de torradas para o café da manhã. Aliás, ele gosta, que é presente simples, né? Não é gostaria não, desculpa aí. He wants to have toast for breakfast. Ele gosta de torradas para o café da manhã. Então, é essa situação. Só quem vai sofrer a flexão do Simple Present é o he, o she, o it, ou seja, os verbos que estão diante desse pronome he, she, it na forma afirmativa. O primeiro verbo. O segundo verbo, ele não vai sofrer, porque ele está depois do to e ele vai ficar na forma de infinitivo, ok? Então, ó, na forma negativa, adicionamos o auxiliar do ou das seguido de not. Don't ou doesn't. Foi o que eu mostrei para vocês. Apenas o verbo principal, ou seja, o primeiro verbo que vai receber antes. Ou seja, o do, don't e o doesn't, ele vai ficar na interrogativa depois do sujeito. Ó. Do I, do you, do he, do she, do it, do you e do they. Ó. I don't want to cook tonight. Então, eu não gosto de cozinhar à noite. She doesn't want to have soup for lunch. Então, ela não gosta de ter sopa no jantar, né? Então, nessa situação aí, a forma negativa, o doesn't e o don't ficou depois do sujeito. Lembrando que o don't é só para I, you, we, you e they. E o doesn't é para he, she e it, ok? Certo? E na interrogativa, você, na forma interrogativa, você adiciona, certo? Você adiciona o do e o das antes do sujeito. Coloca ele primeiro, certo? E não flexiona nem o verbo principal e principalmente o verbo que está depois do to, certo? Então, na negativa e na interrogativa, o verbo principal não vai sofrer flexão. Então, do you prefer to have coffee or juice for breakfast? Então, você prefere ter café ou suco no café da manhã? Does Kev want to go to the supermarket? Então, Kev gosta de ir ao supermercado? Então, esta é a situação do uso da forma interrogativa. Aqui, essas sentenças, elas estão embaralhadas. Você vai fazer a organização da letra A, da letra B e da letra C, certo? Só a letra B que você vai colocar aí, ó, porque o da está aí, né?
você vai colocar na interrogativa. A letra A e a letra C é na afirmativa, certo? Então, faça aí essa questão de acordo com essa situação. E a questão 2, você vai responder sobre informações que diz respeito a você mesmo, certo? Então, faça a sua assertiva na letra A, B e C. Resposta pessoal, você pode fazer em inglês ou em português, ou as duas, inglês e português, ok? Então, do you prefer to have toast or eggs for breakfast? Você prefere torrada ou ovos para o café da manhã? What kind of chocolate do you like to eat? Que tipo de chocolate, né, você gosta de comer? E a letra C, what do you want to eat for dinner tonight? O que você gosta de comer à noite no jantar? Certo? Então, faça a sua assertiva para esta situação, ok? Então, aí na página 45, você vai fazer no Focus on Language, na questão 1, read part of the dialogue from page 41 again. What do the expositions is blue have in common? Talk to your classmate. Então, ó, veja e responda, de acordo com o diálogo aí da 41, as expressões que estão em azul, o que elas têm em comum. Então, want to cook e prefer to order, certo? E want to eat. Você vê elas aí, Liz, John e Liz falando. E as expressões que estão destacadas em azul, você vai explicar o que elas têm em comum, ok? E na questão 2 do Simple Present, verbo mais to e mais verbo, você vai completar o quadro aí, ó, da questão 2 da página 45. I you like to eat fruit for breakfast. Então, eu gosto de comer frutas no café da manhã. Aí o he, she, you eat, como é que o verbo vai ficar? We, you e they, como é que o verbo fica? Na afirmativa. E na negativa, como é que ele vai ficar aí? Quem é que eu vou colocar aí na negativa? I don't like to eat fruit for breakfast. Aí she doesn't. Aí você vai completar, né? Colocar o verbo principal e o verbo com to, o segundo verbo, ok? Essa é a forma interrogativa. Aliás, negativa. Na interrogativa, você vai colocar os dois auxiliares que coloca no começo para fazer a interrogativa, ou dies ou do ou dies. E na segunda frase você vai colocar os dois verbos, o verbo principal e o verbo no infinitivo com to. Tá certo? E aí na questão 3, o que você vai fazer na questão 3? Complete the test about Susan's how to use the correct form of the verbs given. Você vai pegar os verbos que estão dentro do parênteses e vai observar quem é o sujeito, a pessoa. Se é o I, se é o you, se é o he, se é o she, se é o it, se é o they. E vai conjugar esses verbos no simple present, tanto no lugar que coloca afirmando, como tem lugar que coloca negando, certo? Então faça essa questão aí, na próxima aula a gente faz a correção aí, da 45, beleza? Então por hoje é só, galerinha, tudo de bom para vocês, Jesus abençoe a vida de vocês, continue firme na luta. Goodbye, my friends!